prazer lhe rever e encontrar e falar com seus acompanhantes. Ah, legal, que bom. Para fazer parceria, ele se conhece há muito tempo, viu? Se conhece há muito tempo, dialoga há muito tempo. José Genuíno. Bom dia, Mauro. Bom dia, Manuel Domingos. Estamos a postos. É isso aí. Opa, Genuíno. Daqui a pouquinho chega Eduardo Costa Pinto, eu embarco ele na conversa. Hoje, mais cedo, nós mostramos, a gente tem debatido a questão militar, né, eu com vocês separadamente, hoje vai ser um debate muito interessante. Hoje cedo mostrei isto aqui, né, o colunista Carlos Capelli, dizendo que Lula foi alertado sobre o comandante do Exército, o general Arruda, o general Júlio César de Arruda, por conta de algo que foi revelado a nós pelo Washington Post. Uma jornalista brasileira, Marina Dias, foi uma das autoras da reportagem. Segunda-feira foi capa do Washington Post, lá na edição impressa nos Estados Unidos, um diálogo duro entre o comandante do Exército e o ministro da Defesa. Ficou silente nesse diálogo, segundo a reportagem do Washington Post, e o Flávio Dino, em que eles viram, na noite do 8 de janeiro, quando o ministro da Justiça, basicamente, sobretudo o interventor, né, o Ricardo Capelli, interventor do governo federal na segurança do Distrito Federal, ordenou à Polícia Militar que fosse ao acampamento golpista lá na porta do QG e prendesse todo mundo, e o ministro do Exército teria dito ou disse ao Dino: vocês não vão prender pessoas aqui. A informação que o Supremo tem, que a cúpula do Supremo tem, os ministros do Supremo têm, é que isso foi feito para permitir que militares da reserva e parentes de militares pudessem escapar. No dia seguinte foram presos só os chamados pé de chinelo, como costuma se dizer na linguagem popular. O José Múcio recebeu um apoio explícito, articulado pelo ex-ministro da Defesa, hoje líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner. Ele articulou um apoio aberto de alguns ex-ministros da Defesa ao José Múcio e à política de conciliação com a cúpula militar. Este apoio envolveu a presença de Nelson Jobim, que foi quem indicou o José Múcio para Lula, o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa e teve uma participação ativa no golpe contra Dilma Rousseff, o ministro general Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa do governo Bolsonaro. O que se diz é que Bolsonaro teria demitido ele porque ele recusou-se a participar dos atos golpistas lá em 7 de setembro de 2020, mas efetivamente participou como ministro da Defesa do governo Bolsonaro. E Aldo Rebelo, que já foi de esquerda no passado, tem feito uma migração rumo à extrema-direita, é hoje um grande apoiador dos militares brasileiros. A percepção da gravidade da questão militar do Brasil não é exclusivamente da esquerda. A jornalista Vera Magalhães, de direita, ela fez uma coluna, achei hoje muito interessante, ontem à noite, na verdade, ela diz assim, os dois campos minados nesta seara, está falando do STF, dizem respeito à atuação dos militares em duas frentes. A primeira, quanto à responsabilidade do GSI, sobretudo na invasão e destruição do Palácio do Planalto. A segunda é a participação do Exército antes, durante e depois dos atos, e é de longe a linha que mais gera dúvidas sobre como proceder entre integrantes dos três poderes. Prossegue ela. A conclusão é que há fatos públicos e notórios que apontam para esta participação ativa de militares, inclusive depoimentos já colhidos no bojo da investigação, mas ninguém tem segurança de se é possível ir às últimas consequências sem que haja risco concreto de os militares finalmente cruzarem a linha e passarem a confrontar abertamente o governo Lula. Acho bem interessante a coluna dela, porque não é uma constatação da esquerda, é uma constatação dos analistas do cenário dessa questão. Lula teria dado um recado ao general Arruda no café da manhã dele, quinta-feira passada, com os jornalistas, né, quando ele disse que os militares não são o poder moderador que pensam ser, e aí as tentativas de conversa e diálogo continuam hoje. Em vez dos comandantes militares irem ao Palácio do Planalto, do Poder Civil, para almoçar
com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. É ele que vai ao Ministério da Defesa para almoçar com os comandantes militares em Múcio. E, ao que circula em Brasília, que sexta-feira haverá um encontro de Lula com os comandantes militares. O jornalista Marcelo Godoy, também um especialista na questão militar, hoje publicou um artigo no Estadão dizendo: o Exército terá que reconstruir a disciplina e o controle da reserva após o golpe bolsonarista. Pois é nesta encrenca que nós estamos metidos, e eu queria ouvi-los sobre esse cenário, Genuíno e Manuel Domingos. Manuel, posso começar com o Genuíno, que é nosso comentarista fixo aqui às terças-feiras? Na sequência você entra? Óbvio. Então pronto, vamos lá, Genuíno. Bom dia, Mauro, bom dia, Manuel Domingos. Em primeiro lugar, nós temos que ter clareza que a necessidade de reconstruir, de reformular as Forças Armadas está posta na conjuntura. Elas são o eixo central da crise política que marca o país desde o golpe de 2016. E elas protagonizaram um governo que é o inominável, e nesse governo houve uma fusão, tanto do ponto de vista da militarização do Estado, como do ponto de vista da autonomia das Forças Armadas, do ponto de vista do governo. E as Forças Armadas se constituíram no principal bastião de sustentação do inominável, tanto que em 2 anos, o 7 de setembro foi usado como grande espetáculo para justificar a tutela militar. E essa questão está posta porque ou vamos reconstruir, reformular e estabelecer o princípio da disciplina que o Marcelo Godoy coloca, tem que partir de um ponto. As Forças Armadas não são um poder moderador. Quem dirige as Forças Armadas é o poder soberano do voto através do presidente da República. E o ministro da Defesa é a autoridade política que comanda. Ele não é o enviado das Forças Armadas para se relacionar com o presidente da República. Terceiro, nós temos que estabelecer no comando das 3 forças um princípio de que os oficiais generais que vão comandá-las têm que deixar claro que não aceitam essa ideia de poder moderador. É necessário que esse processo se reinicie e o Brasil possa criar as condições para discutir uma nova política de defesa nacional, e essa nova política de defesa nacional tem que tirar ou diminuir, no começo diminuir, a autonomia e a tutela das Forças Armadas sobre as instituições de Estado. Nós temos, nunca na história do Brasil essa questão foi devidamente enfrentada e solucionada. Nem na transição da ditadura para a democracia, nem no processo da nova república, nem nos governos Lula e Dilma. E na medida em que você não enfrenta, esse passado autoritário, ele de vez em quando aparece se renovando e se fortalecendo. E foi na eleição do inominável e no governo dele que eles botaram a cabeça com tudo. E eu entendo que tem que haver uma transição. O que houve até agora foi uma continuação. Portanto, esse debate tem que entrar na agenda do país de maneira consequente, de maneira profunda, sem maniqueísmo, sem medo, para enfrentar essa questão. Ou enfrentamos essa questão agora, está na hora de enfrentá-la, é agora, porque os fatos do dia 8, Mauro e Manuel Domingos, eles falam por si só. Os fatos, a barbárie, as atrocidades falam por si só. E o governo Lula tem a chance de, com espírito democrático, com autoridade do presidente da República, iniciar esse processo de reformulação, de reconstrução dos valores, dos princípios em que as Forças Armadas têm que abrir mão de considerar o povo inimigo, considerar as populações trabalhadoras, os movimentos sociais como inimigo, quebrar com essa história de lei e ordem e a gente iniciar um novo processo. É agora, ou então nós podemos ser surpreendidos. O título do nosso encontro de hoje, do nosso programa, o Fórum Café, é Militares bloqueiam a democracia no Brasil. Me parece que é disso que se trata. Há um bloqueio que impede o exercício pleno da democracia no Brasil pelos militares. Eduardo Costa Pinto está com dificuldade no computador dele, já me avisou aqui, daqui a pouquinho entra. E quando a gente fala de bloqueio, nós não estamos falando apenas da baixa oficialidade, nós estamos falando da cúpula das Forças Armadas. Nós tivemos esta aí que vocês estão vendo, é Maria Aparecida Vilas Boas, esposa
do general Vilas Boas, ela esteve várias vezes, era recebida como uma personalidade no acampamento dos golpistas, passou no acampamento numa daquelas vans para transporte de pessoas com deficiência, fazendo sinal de que atrás estava o marido, né? Então, assim, há um apoio explícito daquele que eu qualifico do Pinochet brasileiro, né? Aquele que traiu a democracia brasileira e é o grande líder dos militares brasileiros nessa quadra aí na segunda década do século XX. Está aqui. Pessoal, impressionante esse vídeo. a esposa do general Vilas Boas. Tá aqui o primo aí, ó, no canto ali do lado esquerdo, que tá orientando a gente, guiando a gente. A esposa do primo tá onde? Você não tem nada. Cadê a Rosa? Pra contar pra nós, não? O pessoal tá aqui, ó. Uma celebridade. E esposa de uma celebridade também. Né? Tamo juntos. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. Selva. Ela ainda grita selva, né? No final. Manuel, é isso aí. Por favor. Olha, eu acompanho a exposição do Genuíno. O que eu posso fazer é acrescentar alguma coisa. Fala-se em reformar as Forças Armadas. Não existe nada mais complexo no aparelho do Estado do que isso. As organizações militares, elas, além de terem padrões internacionais, elas são assentadas ao fio do tempo. Leva, sabe, é um processo de extrema complexidade. E não se improvisa. Mexer numa máquina dessa pode causar um problema até maior. De forma que não vejo assim como uma coisa factível no curto prazo. Reformar, para aí fica tudo... Não dá para nós termos uma noção. Definir missões para as Forças Armadas implica e pressupõe na criação de outras instituições ou outros instrumentos capazes de cumprir o que não é adequado às Forças Armadas. Por exemplo, vigiar fronteiras. Se a gente vai atribuir missões às Forças Armadas, a missão de se ocupar de dissuadir o agressor estrangeiro, e elimina essa missão, portanto, nós temos que criar uma outra instituição, né? Capaz de garantir o policiamento das fronteiras. Citei isso apenas como exemplo. Não se mexe no aparelho militar sem múltiplas repercussões. Agora, eu vou aqui me ater, viu, Genuíno, e pedir a sua atenção. Nós já conversamos sobre isso, mas é o seguinte: é importante que o presidente da República ele tenha uma noção básica da razão pela qual as Forças Armadas não lhe suportam. Por que não gostam do PT? Acho que o Lula não tem a menor noção disso, francamente. Há uma incompatibilidade entre as reformas sociais propugnadas pela esquerda e as estruturas orgânicas e funcionais das máquinas militares. Portanto, a revolta dos militares contra a esquerda é porque palavras de ordens da esquerda, ou objetivos da esquerda, atingem profundamente as suas vidas, seus trabalhos, seus valores. Eu vou citar aqui 3 casos para ilustrar essa complexidade. Por exemplo, a possibilidade de jovens, pobres, negros, não inclusos, terem perspectiva de vida. Se some essa massa impressionante de gente sem futuro,
como fica o serviço militar obrigatório. Veja aí a incompatibilidade. É preciso que haja um bocado de gente sem perspectiva para viabilizar esse serviço. Perfeito. Vou dar o segundo exemplo. Não sei se eu estou falando demais, né? O segundo exemplo é liberdade da mulher, autonomia da mulher. Isso irrita profundamente, porque a carreira militar, a carreira do oficial, está estruturada para que sua mulher o acompanhe, ela não tenha vínculos com a sociedade, ela não faça uma carreira universitária, não monte uma empresa, não tenha uma vida regular. Isso não bate. Outro exemplo, para completar. Política externa ativa e altiva é incompatível com forças armadas rigorosamente dependentes de um complexo militar, como é o nosso caso. Portanto, mexer com forças armadas é mexer com um conjunto de elementos das políticas públicas. Daí que é preciso um comando, o presidente da República tem que deixar claro, né? As Forças Armadas devem servir a uma política, a uma orientação de Estado, e deve definir essa orientação de Estado. Até hoje, quem definiu política de defesa, nós sabemos bem, foram as Forças Armadas, são os comandantes militares, e eles são incompetentes para isso. Por que são incompetentes? Porque essa política, ela é transversal, ela afeta todos os domínios do Estado e da sociedade. Alguém que é preparado para o combate não vai ter essa dimensão. Daí ser uma questão essencialmente política. Desculpe o alongamento. Não, foi ótimo, foi ótimo. Deixa eu embarcar o Eduardo Costa Pinto aqui. Ele, diante de 2 decanos, trouxe um jovem para debater com vocês a questão militar aqui. Chega mais, Eduardo, tudo bem? Opa, bom dia, Mauro, bom dia. Na verdade, é uma grande satisfação debater aqui com o Genuíno e com o Manuel. Eu estava aqui na agonia, porque o computador não funcionou, eu estou no celular, eu tive que resolver, mas eu estava ouvindo, enquanto isso, nessa confusão que vocês estavam falando, mas você vai fazer alguma pergunta específica, Mauro, ou eu pego o caminho aqui que o Manuel já comentou? Tua consideração inicial. Então, eu vou fazer o link e juntar com essa parte que o Manuel, essa parte final que o Manuel falou, 2 dimensões. Uma é como os militares se incomodam com determinados movimentos que estão acontecendo. E o Manuel chamou a atenção o quanto o Lula percebe o quanto ou não a parte da esquerda essa dimensão. Eu vou trazer esses elementos, como o Manuel falou, a questão da inserção da mulher no mundo do trabalho, na questão do jovem negro e na forma de inserção. Eu vou trazer uma dimensão para isso, para explicar esses elementos, a questão do marxismo cultural. Ou seja, o que é isso? Tem uma doutrina, pelo menos eu tenho debatido aí, conversado muito com o Manuel e com o Genuíno sobre isso, para mim vai ficando cada vez mais claro, que é uma doutrina sendo dada na formação do militar nos últimos 10, até mais, 15 anos, que é o perigo do comunismo, do marxismo cultural. Que é isso? Uma reatualização do inimigo interno do anticomunismo das Forças Armadas brasileiras para adequação com uma lógica da extrema-direita mundial. Né? Qual é o elemento central disso? O comunismo acabou com o fim da União Soviética, mas os comunistas não. E eles passaram a criar um senso comum modificado, mudando a ordem, mudando a hierarquia, mudando os padrões judaicos da família judaico-cristã tradicional, e isso seria o grande inimigo. Isso é fruto, né, da extrema-direita norte-americana, e essa extrema-direita norte-americana tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade brasileira. Os pentecostais, os católicos, porque não sabe também, e fortemente os militares, com o pensamento do Avelar Coutinho, né, coronel já falecido,
que vai sistematizar essa dimensão. E aí, como o Manuel falou, isso está muito claro para mim nas falas de Vilas Boas em 2017, quando ele diz assim, olha, o Brasil não tem racismo, mas o movimento negro, quando luta por suas questões, cria uma reação, né? O movimento LGBT, o Brasil não tem discriminação contra o movimento LGBT, mas o movimento LGBT luta, isso cria uma tensão. E ele fala isso no movimento ambientalista também. Então, acho que o que o Manuel trouxe, acho que o elemento fundamental eu acho que a esquerda teve enorme dificuldade de entender que essa forma de pensar do marxismo, do inimigo interno, os militares enxergam no Lula. Alguém diz assim, mas o Lula não financiou, não aumentou o gasto da defesa nesse período. Sabe o que os militares de uma parte acham? Que isso foi tudo para tornar, né, um exército vermelho, a la Chaves, e que estaria em curso um comunismo sul-americano a partir do Foro de São Paulo. É rir para não chorar, entendeu, Mauro? Mas uma parte enorme do oficialato acredita nisso, está sendo formado nisso. E aí o ponto que eu acho que o Manuel trouxe não é uma mudança da conjuntura, apenas. É um movimento que a gente tem que ter muito cuidado, que tem que se iniciar, como o Genuíno falou, mas é uma transformação do poder civil sobre o militar para mudar um padrão que não se, como o Manuel falou, é um negócio muito grande, quem tem as armas não se muda do dia para a noite, mas tem que se iniciar o processo. Mas eu fico por aqui, depois a gente volta um pouco mais nessa discussão. Genuíno, acho que o Manuel Eduardo traça uma questão que é assim, não se trata de mexer, fazer alguns ajustes aqui e ali. A gente tem uma questão com as Forças Armadas Brasileiras que é estrutural. É estrutural. Não é apenas uma coisa conjuntural ou do grupo que está no comando nesse momento nas Forças Armadas. Eu fiquei muito impactado sobre isso com a notícia de que esse primo, um bisneto do Carlos Alberto, do maior torturador da história brasileira, Carlos Alberto Brilhante Ustra, esse capitão Marcelo Ustra da Silva, está na comitiva do Bolsonaro lá para os Estados Unidos. Até ontem, esse sujeito, além de continuar, não ter sido expulso das Forças Armadas, ele continua nos quadros do GSI, não foi exonerado até agora. Olha o post desse sujeito aqui em novembro agora, 2 meses atrás. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Alguém, pelo amor de Deus, ressuscitem este homem urgente. É um ignorante, né? Não sabe nem escrever, mas ok. Aí ele diz, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra faria Alexandre de Moraes voltar a usar fraldas. Era só o Alex de Moraes passar uma noite conversando com Ustra no doicode. É nesse nível. Ele defende abertamente a tortura do Alexandre de Moraes e continua, até agora, 17 dias do governo Lula, nos quadros do GSI e nos quadros das Forças Armadas. E parece que é um sintoma... A coisa é muito grave, né? Não é uma faxina só, né? É muito grave, Mauro, porque essas questões doutrinárias e esse modo de pensar que se aprofundou principalmente a partir da crise de 2008, em grande parte porque nós não fizemos as reformas estruturais na condução das Forças Armadas, ela tem uma relação com a história da formação das Forças Armadas. A história de que o inimigo interno sempre foi um pressuposto da doutrina militar. O segundo, a questão de ver o povo brasileiro de fora para dentro e não de dentro para fora, dentro de uma visão preconceituosa do inimigo. E a fundamentação do inimigo interno que vem da hegemonia americana pós-Segunda Guerra Mundial, da Escola Superior de Guerra e vem por aí afora. Como essa questão não foi enfrentada, ela se ressuscitará e ressuscitou com a guerra cultural, como fala o Eduardo, contra o politicamente correto, contra a Comissão Nacional da Verdade, que pela primeira vez o Estado avaliou crime dos direitos humanos praticado pelas Forças Armadas, e, em quarto lugar, pela teorização da guerra interna, como uma guerra revolucionária nos moldes da disputa política. Nesse sentido, eu acho que é necessário a gente dar os primeiros passos. Para fazer esse processo de mudança, primeiro,
é a soberania do poder civil, condição número 1. E combater essa ideia de poder moderador. Segundo, ter uma posição política de recolocar as Forças Armadas em outra agenda, e não a agenda que está posta. Criar uma outra agenda para discutir a política de defesa, bases da formação, bases para que servem as Forças Armadas, e aí você criar novos referenciais. Isso é um processo. Agora, esse processo só começará quando a gente estabelecer quem manda em quem. E quem manda no aparelho militar é quem foi eleito presidente da República. Essa é a primeira questão. A partir daí, eu entendo que tem que haver uma agenda, coisa que nós não fizemos nem no governo Lula e Dilma e nem na Nova República. Como diz o nosso companheiro Francisco Teixeira, o passado não passou, ele ficou recalcado e veio à tona agora com o golpe de 2016 até os acontecimentos. Então, veja bem, os acampamentos que foram a incubadora dos atos golpistas, a conivência com os acampamentos, o não enfrentamento com base nesse critério da soberania do poder eleito pelo povo, na escolha dos comandantes e na escolha do ministro da Defesa. Na verdade, a gente falou numa transição com o Bolsa Família, numa transição com a questão da reforma tributária, como a Haddad está discutindo, na questão da diversidade com o ministério que enche de esperança os nossos olhos. Aquela fotografia, Mauro, do dia 1º de janeiro, compara aquela fotografia do Planalto com a fotografia do dia 8. O Brasil que eles querem é o do dia 8, e o Brasil que nós queremos é o do dia 1º. Veja bem, isso tem que mexer no aparelho militar, e essa questão é o centro da conjuntura. Eu acho que o Lula enfrenta 3 desafios: a questão militar, a questão do sistema financeiro e a questão da maioria no Congresso Nacional. E tem uma quarta que vai ser a relação com o imperialismo americano. Ou nós tratamos essa questão agora, e agora porque eles se expuseram, eles se enfraqueceram, eles estão reprovados pela população. Quase mais de 90% da população reprovou os atos golpistas. O Lula, hoje, pesquisa, ele está com a aprovação de 64%. Então, eu estava falando com o Manuel Domingo, a fortuna e a virtude estão convergindo para o Lula. O Lula tem a fortuna de ter a sorte, mas se ele não cair para a virtude de executar, de tomar medidas, de iniciar um processo, essa questão poderá ser, vamos dizer assim, entubada. Eu acho, Mauro, que temos a chance de derrotar o protofascismo no nascedouro. O veneno da serpente pode ser combatido, senão ele vai se inocular mais ainda nas Forças Armadas e eles aproveitarão uma outra oportunidade. É a minha maneira de pensar essa conjuntura. Manuel, a partir disso que o Genuíno fala, posso estar equivocado, mas eu sou um jornalista, sou alguém da comunicação, então os sinais, para mim, são tão relevantes quanto aquilo que as pessoas chamam de atos concretos. Acho que o sinal que 4 ex-ministros da Defesa deram de apoiar o atual ministro da Defesa, que é o ministro da Defesa que disse que o Bolsonaro é um democrata, que é o ministro da Defesa que disse que as concentrações na porta dos quartéis eram manifestações democráticas, que silenciou diante de toda a presença, em primeiro lugar. Então, esse é um sinal. O segundo sinal é o ministro-chefe da Casa Civil está indo hoje lá no Ministério da Defesa almoçar. Então, ele sai para ir na casa, na verdade era para ser a casa dos civis, né, que é o Ministério da Defesa, mas hoje continua sendo a casa dos militares, para ir almoçar. Acho que os sinais, me parece que são sinais de que essa oportunidade a que o Genuíno faz referência, que vocês, pelo jeito, andaram conversando sobre esse momento oportuno, parece que pode escapar, né? Não escapando, desde o dia 8. No dia 8 eu escrevi. Dia 8 à noite, eu escrevi aquela matéria. Como é o nome? Lula assume o comando, né? O dia 8 à noite, porque para mim estava evidente. Naquelas circunstâncias, não havia exemplo de um homem mais poderoso no Brasil do que o Lula. Eu digo na história do Brasil. Governante eleito. Não havia. Por quê?
Acolá ele tinha a repulsa do sentimento nacional. Repulsa. Aquela bandalheira. Havia solidariedade mundial e havia o fechamento das instituições em torno da defesa do governo. Era o momento de o Lula mandar o Múcio tocar violão no Recife, e demitir toda a cadeia de comando, porque, veja bem, o crime é até uma questão de honra. Brasília é uma grande concentração militar, muito, muito dispendiosa, e não servir para proteger os lindos pendões da esperança que a beleza da pátria nos traz, não servir para defender que a grandeza da pátria nos traz, não servir para defender os símbolos nacionais, não há qualquer justificativa. É demissão sumária. Aliás, se tivesse alguma dignidade, o próprio comandante deveria ter se demitido. O comandante do Exército, na frente de um aparelho enorme, não serve para defender os símbolos nacionais, aviltados daquela forma. Se tivesse dignidade, teria pedido as contas. É isso. Mas como não teve e vai defender a ferro e a fogo todos os seus comandados, né? Não importa se tinham, digamos, se metido com esse negócio, se tivesse envolvimento direto, agora vamos aí pesquisando. O fato é que não funcionou, não serviram. É todo um aparato dispendioso que não serviu. Então, o responsável por isso precisa ser demitido. Mas os sinais, olha, esse apoio do articulado pelo Jacques Wagner ao Múcio, sinceramente, foi ele não fez isso sem respaldo do presidente da República. Não fez isso. Acho que o Lula não antenou ainda. Eu saudei o fato dele ter lembrado que as Forças Armadas não eram um poder moderador. Mas essa era uma exigência que ele deveria ter feito antes da nomeação dos comandos. Um comandante não pode assumir sem declarar tal coisa. A Força Armada não é poder moderador, é o básico do básico. Aliás, Genuíno, eu acho que já está na hora de nós começarmos uma campanha, sabe, pela alteração completa do artigo 142 da Constituição. Esse artigo, isso é uma aberração, esse artigo. Né? Você que esteve envolvido no combate às definições aí contidas, nós precisamos levar essa discussão à frente. Enquanto houver esse artigo é uma espada de Damocles sobre a sociedade e sobre as instituições. Está na hora de nós aprofundarmos o debate conceitual, envolvendo, inclusive, juristas, em torno disso. Porque, na minha convicção, olha, que eu lido com esse negócio há muito tempo, na minha convicção, é uma aberração completa, de cabo a rabo, esse artigo 142. Perfeito. Nós vamos falar sobre o artigo 142 já, mas antes eu queria encerrar essa rodada, Eduardo, que me parece ser assim, não é necessariamente uma divergência, mas acho que tem uma questão temporal interessante. O Manuel diz o seguinte: Lula, na noite do dia 8, nunca teve tanto poder na mão dele, era hora de afastar o Múcio e era hora de substituir o comando do Exército, pelo menos. Né? O Genuíno acha que este encontro desta força com esta oportunidade ainda está vigindo. Os sinais que me parece que saem do Planalto é de que essa oportunidade está se deixando, está passando. Está passando. Né? A ideia da conciliação parece que está prevalecendo mais uma vez. Qual o seu olhar em relação a essa questão do timing, inclusive? Bom, acho que esse ponto é bem importante, porque acho que tem uma questão do timing, e acho que tem uma interpretação também do Lula sobre esse fenômeno.
Eu acho que quando o Lula, aí eu vou fazer minha leitura, quando o Lula indicou o Múcio, mesmo sabendo das tensões da possibilidade, ele sinalizou com uma aposta da conciliação com os militares, da negociação política. Ele mandou um sinal para os militares, olha, vou botar o Múcio, vocês ficam aí e me deixam aqui. Essa é uma característica, e acho que ele não quis enfrentar várias dimensões ao mesmo tempo. Porque a gente tem que lembrar que tem uma reconstrução do Brasil que tem grandes desafios ao mesmo tempo. Então ele fez uma aposta, inclusive pregando e achando que no alto comando ou nos comandantes teria algum grau de racionalidade de interesses imediatos. A gente viu que, em menos de uma semana, a negociação indireta, porque eu acho que é indireta, não foi direta, quando se colocou o Múcio, foi por água abaixo. Porque esses comandantes não controlaram os seus comandados. É evidente que, basta olhar na invasão, no vandalismo, tinham militares da reserva, tinham familiares militares da ativa, nos acampamentos, a forma como o desfecho aconteceu e da retirada do QG só no outro dia, provavelmente ali foram tirados muitos militares e a família militar, uma boa parte não foi para o Xilindró, porque ali foi a forma de você tirar gente de dentro desse processo. E acho que o Lula tem um movimento, e aí eu entendo o que o Manuel está falando e o Genuíno. O Lula, ele operou na lógica seguinte, olha, na minha leitura, primeiro eu vou entrar, depois que eu entrei, eu vou ver vou tentar trazer uma negociação com esse comandante. Isso é do espírito do Lula, da negociação permanente. Observe que isso acontece em vários setores. Eu acho que o Lula, no dia 8, percebeu, o primeiro movimento, ele percebeu que não dá para fazer esse tipo de diagnóstico da negociação com os militares. Tanto é que ele disse, que para mim, há 3 dias atrás, os militares não são poder moderador. Isso para os militares, é uma reação enorme. Eu estou chamando a atenção, ao mesmo tempo, o Lula também, pelo menos do que eu tenho visto nos últimos anos, aí, se eu estiver falando besteira, você me corrija, Janine. O Lula não tem esse hábito de fazer uma girada mais forte de um dia para o outro. O jogo vai acontecendo, ele vai colocando os atores de um lado e do outro, ele vai mudando de posição gradual. O Múcio, ele considera pessoalmente, para quem não lembra, o Múcio, quando tomou posse no TCU, o Múcio fez um discurso defendendo Lula durante o governo Bolsonaro na frente do Moro. Eu acho que na composição dos ministérios atuais, inclusive em parte, ele trouxe muita gente da confiança pessoal. É evidente que ele não vai manter se ele não entregar. E acho que tem sinais, sim. Você tem aí, como o Manuel falou e o Mauro, de uma reaproximação, mas não na conciliação do padrão anterior. Não acho que o Lula, depois do dia 8, voltará e achará que vai ser possível negociar com o que ele imaginava que seria. Agora, pelas suas características, ele não vai demitir o Múcio de uma noite para o dia, que acho que o Manuel trouxe, que seria um elemento de mudança de rota naquele momento. Então, assim, acho que tem uma mudança temporal e tem uma mudança também, acho que da forma de governar que o Lula tem, mesmo, observe, depois de ter ido para a cadeia, mesmo sabendo de alguns desafios enormes que estão pela frente. Antes de falar do artigo 142, Genuíno, não posso deixar de te ouvir a partir dessas 2 provocações que o Manuel e o Eduardo fizeram. Eu acho que são provocações interessantes. Primeiro, eu concordo com a preliminar. Nas relações com as instituições do Estado, o Lula tem uma posição gradualista. Ele vai de maneira gradual para qual é a solução mais adequada. Eu entendo que essa posição, nas condições do Brasil, não é a mais adequada. Por exemplo, eu acho que se a gente vincula com outros desafios sociais, se a gente vincula com a questão do sistema financeiro, com a relação com o agronegócio e com a relação com o Congresso Nacional e com o próprio sistema de justiça, esse gradualismo no tratamento da questão das Forças Armadas pode nos surpreender negativamente, porque as oportunidades se criaram e o gradualismo não é o melhor caminho nesse momento, porque eles foram longe demais. Como eles foram longe demais e não deram sinal, porque olha bem, Mauro, e Eduardo e Manuel, na transição da ditadura para a democracia, eles deram sinais de concessão, que foi a anistia
e se refugiarem nos quartéis. Inclusive, os torturadores não eram promovidos, mas também não eram condenados. Então, houve uma sinalização. Agora, eles não estão dando sinalização alguma. Isso é um perigo muito grande. Eu estou chamando a atenção, é um perigo. Primeiro, por causa dos acampamentos. Segundo, a maneira como os acampamentos foram desativados. Terceiro, por que até agora nenhum general, nenhum almirante, nenhum brigadeiro fez qualquer declaração sobre os acontecimentos do dia 8, que é normal eles fazerem declarações. É até bom eles não fazerem declarações, mas não fizeram. Quer dizer, estão em silêncio. Então, eu acho que essa bolsonarização das Forças Armadas, que foi muito longe, essa politização das Forças Armadas para adotar um pensamento historicamente de direita, conservador, com base na lei e a ordem. Essa maneira como eles se compliciaram com o inominável, eu acho que exigia, nesse caso, um tensionamento seletivo. Tudo bem, se a gente não podia pegar toda a reforma estrutural, mas pelo menos a gente tinha que fazer sinalizações. E a primeira delas é que eles não podem ser poder moderador. A segunda é o ministro da Defesa não é indicado por eles, é indicado por quem foi eleito. E terceiro, mudar a relação dos militares com a sociedade, porque eles têm autonomia e tutela. Tutela é autonomia. Isso está na origem, na concepção da formação, particularmente do Exército. Eu acho que nós podemos estar desperdiçando uma oportunidade histórica. Como eu acho que o Lula, muitas vezes, ele tem um instinto de sobrevivência muito aguçado, e ele está fazendo movimentos muito interessantes, a questão daquela cena que eu até me emocionei com o pessoal que fez a limpeza no Planalto, isso. A cena de ontem com a menina, a mulher que foi para o Banco do Brasil, a cena dele com ir ao Supremo, os governadores, o Lula faz isso muito bem. Então, ele pode ter uma autoconfiança muito grande. Agora, o que eu chamo de sorte, se ele não tiver a lucidez para tomar medida, por exemplo, eu acho que é um mau sinal a saída do ministro da Casa Civil para o almoço no comando militar. É um péssimo, tá certo? Até porque ontem, eu não sei se vocês viram, o Filipelli disse que quando chegou lá, foi recebido pelo general Dutra, que é o comando militar do Planalto. Aí o general Dutra argumentou que era tirar o acampamento no dia seguinte. Aí é uma questão importante, Mauro, para saber se já existia a ordem do Alexandre de Moraes para prendê-los ou esvaziar os acampamentos. Então, quer dizer, essa maneira de negociar, eu acho que não se negocia com Forças Armadas. Forças Armadas, você manda, você comanda. Então, eu tenho minhas preocupações, apesar de achar que esse processo que nós estamos vivendo é tão rico, ele desperta tanta esperança, que eu quero acreditar que esse otimismo clareie as atitudes e a cabeça do Lula como grande líder político. Eu tenho esse otimismo, mas com o pé atrás. Como eu sou Lula, mas cobro, acompanho, eu estou fazendo essas observações. Eu acho que a manutenção do Zé Múcio e da cadeia de comando, desde o BGP, Comando Militar do Planalto, até o comandante do Exército, eu acho que isso aí tinha que ser alterado. E ele podia ter alterado também o Gabinete de Segurança Institucional. Manter o G. Dias do Gabinete de Segurança Institucional, eu acho que está sendo um erro político. Não, e dos 80 cargos de confiança no GSI, Genuíno, só 7 foram mudados até o dia 8. Toda a estrutura do general Heleno foi mantida, já durante o governo, no início do governo. E na área da inteligência e na área militar não existe espaço vazio. Isso aí. Manuel, o Genuíno traz uma questão que me parece bem grave, que é a gente tem um desejo, né? O grito das ruas, para mim foi o momento mais marcante do ponto de vista político na posse do Lula dia 1, foi quando, sem qualquer comando do PT, do PSOL, de quem quer que seja, surgiu espontaneamente aquele grito do sem anistia. Quando a gente viu as manifestações do dia 9 de janeiro nas ruas em reação à tentativa de golpe, o grito era sem anistia.
E o que a gente está vendo agora é que a anistia já está em curso, no caso dos militares, com um agravante em relação ao Genuíno, né? O que ele diz é que lá atrás, no fim da ditadura, houve um movimento de recuo dos militares. Apesar de ter havido anistia, eles se recolheram aos quartéis, quem torturou não foi promovido, enfim, teve ali, né, mostrou-se que aquilo não resolveu. Mas houve um movimento. Nesse momento, o que o Genuíno está trazendo é algo muito grave, né? Na superação deste tempo, não de ditadura, mas do governo proto-fascista, não tem um movimento de recuo dos militares, né? É pior do que da ditadura, né? A observação do Genuíno é corretíssima. E a demonstração de força é toda hora. Inclusive da parte do próprio Lula, talvez inconscientemente. E quando ele diz que não aplicou a GLO porque seria um golpe, ele está dizendo o seguinte: eu não controlo as Forças Armadas, eu não comando. Se ele diz que não comanda, ele está dizendo que as Forças Armadas são fortes demais. Tem essa mensagem aí, né? É claro. Agora, é o sem anistia, viu, Mauro? Sem anistia a quem mesmo? Eu acho que quando as pessoas gritam sem anistia, elas não querem anistiar o grande criminoso, que é o ex-presidente da República. O Genuíno nunca menciona o nome dele, também eu não menciono. Raramente menciono quando sou obrigado. Mas o problema, talvez aqui haja alguma diferença entre a minha forma de pensar e o Genuíno, é que esse homem é o resultado de uma manipulação. Esse homem não seria nada, não seria coisa alguma sem os esquemas militares amparando. Portanto, o centro da questão é sem anistiar quem? Se essa palavra de ordem for voltada exclusivamente para o Bolsonaro ou para esse pessoal aí, essa militância aturdida e abalucada, esses vândalos, aí fica difícil. O que deve estar em xeque, o que deve estar em análise, o que deve estar no foco da atenção, é o conjunto dos instrumentos de força do Estado, que não agiram nem estão agindo no sentido de garantir a democracia. É uma tese, né? Se não corta a cabeça da hidra, ela volta a te atacar, né? Em algum momento, Edu. É isso. Como eu digo, reformar Forças Armadas é uma coisa muito complicada. Tem que ir devagar, com muito estudo, sabe? Com muita propriedade, e quando tomar da liberação, partir para a execução. Agora, o comando disso não pode deixar de estar nas mãos do Lula. Por isso, ele deve definir o ministro e deve definir os comandantes e estar absolutamente atento a qualquer gesto que implique em ferir a democracia ou ferir sua própria autoridade. Quando o comandante lá disse ao ministro Flávio Dino, não vou prender, ele estava atacando o Lula. Porque quem é Flávio Dino? Flávio Dino é um representante do presidente. Objetivamente é isso. O que o cara disse, o comandante disse, não vou prender. Você não vai prender. O comandante estava dizendo, Lula, eu mando em você. É dramático. É dramático, né, Edu? E essa coisa, a hora que eu vi a notícia de que o Rui Eduardo estava indo almoçar lá com os comandantes militares, estava saindo do Planalto para ir lá, é um sinal muito ruim, né? Muito ruim. O Genuíno comentou, o Manuel não comentou, mas está fazendo sinal com a cabeça. Achei um sinal muito ruim. Né? É absurdo.
Inaceitável. É isso. Qual foi o presidente da República, desde Prudente de Moraes, desde o substituto do Floriano Peixoto, que aprendeu a lidar com os militares? Nenhum. Nenhum formou assessoria, formou equipe, todos. Ninguém se preocupou com isso. A autonomia corporativa é uma marca da República Brasileira. Quando nós organizamos a ABED, há alguns anos atrás, quando nós lutamos, não sei, Genuíno, se tu te lembras de uma reunião lá em Brasília, alguns anos atrás, ainda no primeiro governo, quando nós lembramos o seguinte, tinha muitos generais, tinha muita gente, nós lembramos o seguinte: o civil precisa conhecer a máquina militar. Não há no Brasil disciplinas acadêmicas que preparem um contingente civil, né, para discutir com propriedade os assuntos. Você te lembra disso, Genuíno? Lembro. Era exatamente quando a gente estava iniciando a discussão sobre a Política Nacional de Defesa, que foi a preliminar para a Estratégia Nacional de Defesa. Faz tempo, hein? Faz muito tempo, faz muito tempo. E não houve nenhum gesto concreto. Meus camaradas, meus amigos, companheiros, simplesmente não há nenhuma disciplina de sociologia militar, sociologia corporativa em universidade brasileira. Como é que você quer que nós tenhamos civis preparados para discutir uma reforma da política de defesa ou das instituições militares? Objetivamente é isso. E você sabe, Aneldo, que militar, para comandar, você tem que conhecer e definir os caminhos, porque senão eles enrolam, eles enganam. Isso é o que, por exemplo, o ministro da Defesa, para eles, é aquele que presta continência, canta o hino nacional e hasteia a bandeira. É por isso que eles queriam que o vice-presidente da República fosse automaticamente o ministro da Defesa, quando a gente estava discutindo no governo FHC a criação do ministro da Defesa. É impressionante quando teve a crise do artigo 142 na Constituinte, que o Ulisses Guimarães enfrentou os 3 ministros militares com o nome de a Junta dos Três Patetas, como irritou o general, que era o general Leônidas, que era o articulador daquela transição. Então, veja bem, se você pegar o episódio do Getúlio Vargas, o episódio do Juscelino, o episódio do parlamentarismo com o Jânio, o episódio de 64, a transição, e até hoje, você tem o aperfeiçoamento dos mecanismos de autonomia e tutela militar. E considerando que nós temos que fazer profundas reformas, uma delas é mexer na riqueza, e vocês viram o escândalo hoje da pesquisa da ONG Oxfam, como mostra o grau de concentração da riqueza no Brasil e no mundo. Ao mexer nisso, eles se colocam como uma coação para defender a ordem e a lei. Quer dizer, a questão de enfrentar o aparelho militar é uma pré-condição para você realizar um programa de transformações populares. Uhum. Senão a gente fica consertando as feridas com esparadrapo e band-aid, aí não dá. Eduardo, vou chegar mais nesse ponto, que eu acho que aqui tem um ponto que eu queria chamar a atenção, o Lula, ele tem feito aí ele trouxe a política de volta para pensar esse enfrentamento da distribuição de renda, esse enfrentamento com a Faria Lima, Genuíno, com o financismo, mas não é só com o financismo não, tá? É com a mega burguesia, inclusive industrial, que sobrou, basta ver o que está acontecendo na Fiel. Sim. Isso, e que agora, só que acho que esse que é o ponto. Ele trouxe a política e ele quis aplicar esse método de trazer a política para as várias áreas. No caso da questão militar, não cabe. Acho que esse que é o ponto fundamental. E que o Genuíno já trouxe, que não cabe, por quê? Porque você não tem como negociar. Negociar primeiro, porque eles têm uma ideia de que eles são superiores, eles estão acima dos civis, eles se acham fundadores da nação. Por quê? Eles acham que o exército vem primeiro do que a nação. Guararapes, para ele, define a formação do exército que vem antes da independência. Então, eles se acham superiores aos civis.
Agora, qual é o ponto? Eu queria acrescentar essa dimensão mais estrutural com a dimensão conjuntural. Eles não conseguem nem negociar pragmaticamente hoje, politicamente, porque eles apoiaram ou não, vamos dizer assim, coibiram o vandalismo. Um vandalismo que vai contra o Lula, vai contra o Estado, mas também vai contra a própria instituição, porque isso potencializa a quebra de hierarquia. Ou seja, tem um descontrole institucional que, se não tiver esse comando do poder civil, desse direcionamento, né, cria um problema para o Lula no futuro. E aí, como o Genuíno falou muito bem, porque os enfrentamentos não virão só apenas da questão militar. A mega burguesia vai vir para cima do Lula quando ele iniciar o processo distributivo. E aí serão fontes de instabilidade que se unificam depois. O governo Bolsonaro e os militares como criador do Bolsonaro, o Bolsonaro como criatura, né, foi fortemente apoiado pela mega burguesia. O governo Bolsonaro Guedes. Essa burguesia, ela olha a taxa de lucro dela. O golpe de 2016 não foi por acaso. Foi a ponte para o futuro, foi a implementação de um novo padrão de acumulação. E os militares, como o Genuíno falou, estão sempre dentro desse processo, apoiando os donos do poder, quer seja interno ou quer seja do imperialismo norte-americano. Então, não adianta não começar a dar esse comando agora, porque na hora que outras dimensões de estabilidade aparecerem, irão aparecer, esses militares vão se unificar com essas forças sociais para pressionar cada vez mais. Então, assim, é preciso iniciar um processo com a questão militar, porque outras fontes de estabilidade irão aparecer. Essa hipótese que eu tenho trabalhado aqui, e esse enfrentamento será da mega burguesia como um todo. Olha o que está acontecendo na Fiesp, olha porque nenhum industrial foi para o MIDIC, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula, da Indústria e Comércio do governo Lula. Né? Ou seja, esse governo é um governo e acho que o Lula tem claro isso, de refundação, né? Mas essa refundação virá com enormes pressões para não refundar. E uma delas é a questão militar. E se você não iniciar e deixar, como o Nel falou, nesse caso, a capacidade do Estado é muito, do poder estatal, desse comando é muito forte sobre os militares, né? Que no caso da burguesia é muito mais tenso. Isso vai acontecer, para mim, Mauro, sem dúvida nenhuma, porque esse tempo inicial irá provocar a queda da lucratividade. Então, assim, pensar esse desafio, acho que é o ponto fundamental. O gradualismo que o Lula está pensando e que ele já operou antes, ele não tem mais esse tempo político. Ele não tem mais esse tempo porque o bolsonarismo permaneceu, os militares continuaram com a ideia do inimigo interno, com a questão de não aceitar o poder civil, com a questão do marxismo cultural, com a questão toda aí presente. E para baixo, então, né, do oficialato, isso para mim ainda é mais forte do que no alto comando. Então tem uma bomba relógio, se não desarma agora, isso estoura na frente, mas não estoura sozinha. Né? Por quê? Porque deu para perceber o seguinte, os militares não dão golpe se não tiver apoio significativo das forças sociais, que seja do Exército do Estado norte-americano, ou que seja de forças sociais econômicas, políticas, empresariais, para dar um golpe. Eles só vão na boa, porque eles têm medo também da reação. Então acho que eu queria fazer essa provocação aqui para voltar para você, Mauro, e para o Genuíno e para o Manuel. Legal. Levantou a bola para ti, Genuíno. Eu acho que é uma bela provocação. E essa bela provocação, aliás, Eduardo, mostra a história do Brasil. Os 3 grandes golpes foi pela questão social. Getúlio Vargas, salário mínimo e criação da Petrobras. 64, João Goulart, reforma de base na área social. Dilma, o projeto social de inclusão de botar o povo no orçamento, Lula e Dilma. Então, quando a questão social se expressa de maneira radical e as massas populares reivindicam, historicamente, esse aparato de coação das Forças Armadas expressa o conceito de inimigo interno, de revolução e de guerra interna para ser o bastião de sustentação da classe dominante. Por isso que a supremacia do poder civil popular sobre o aparelho militar, se nós não vamos resolver inteiramente a questão, pelo menos nós temos que enfraquecê-los. Eu sei que nós não vamos resolver essa questão global e total na questão militar em 4 anos, mas pelo menos eles têm que ser enfraquecidos.
Se não forem enfraquecidos, o passado cresce, se alimenta, aumenta e vem com a potência enorme como veio em 2016, a partir daquela pregação do marxismo cultural, politicamente correto, guerra interna. Então, eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada. Esta encruzilhada é o seguinte: aquela fotografia do dia 1º é o povo querendo esperança, querendo comida, emprego, esperança, igualdade racial, igualdade de todos os tipos. E aí apareceu aquela beleza. E no dia, uma semana depois, aí a classe dominante mostra o que ela é. É o velho e o novo e o velho. O Lula, ele tem condições políticas para enfrentar essa questão. O gradualismo é muito estreito e limitado, no meu modo de entender. As posições da classe dominante, veja bem, esse escândalo das lojas americanas que bota por terra a ideologia do mercado. Como é que a grande mídia está tratando isso? E o gerenciamento, e os gestores, e o senhor mercado, tudo isso... E a austeridade. E a austeridade, para onde vai? E a tirania fiscal, para onde vai? Mas quando se trata do povo, então eu acho o seguinte: o projeto popular, como condição para ele se viabilizar com reforma agrária, com reforma no salário mínimo, na saúde, na educação, na assistência social, na integração sul-americana, na questão tributária, exige, no governo Lula, pelo menos, e eu estou minimalizando, pelo menos enfraquecer significativamente a tutela e a autonomia militar. Manuel, a partir desta questão que Eduardo e Genuíno nos apresentam, eu tenho uma interrogação para ti, porque assim, me parece, você olha para o PT, tá cheio de divisão interna no PT, cheio de divisão. Agora... as divisões estão um pouco mais serenadas, porque está todo mundo de olho aí no ocupar as posições no aparelho de Estado, mas é um partido dividido. Você olha na extrema-direita, cheio de divisão. É o Mourão querendo pegar a liderança do Bolsonaro, o Zema e tal. Nós, desde o golpe militar, mas acho que até antes disso, alimentamos a ideia de que esse cenário se replica entre os militares, de que haveria uma divisão dos militares. Lá no passado a gente falava, lembra do general Euler Bentes Monteiro, né? Eram os entreguistas versus os nacionalistas, né? Eu lembro lá do jornal Movimento, a gente incensando o general Euler, tal, um negócio assim, né? Era as alas... Agora, a gente passou esses últimos anos, Manuel, não tem divisão nenhuma nos militares. Você não vê um pronunciamento militar na defesa da democracia. Zero, nada, nenhum. E uma enxurrada de pronunciamentos contra a democracia. E o que me espanta é que isso vai de alto a baixo, né? Você vai para a porta desses quartéis, os meninos ali, os cabos, os soldados, ficavam lá confraternizando com os golpistas, né? Eu acredito que a unidade doutrinária ela decorre de diversos fatores. O primeiro deles, talvez, seja a repressão. Essa turma que chega agora à alta hierarquia foi a turma mais selecionada repressivamente que nós tivemos ao longo da história do Exército Brasileiro. Porque, veja, nos anos 20, não havia unidade doutrinária nenhuma. A partir dos anos 30, começou a haver unidade doutrinária, mas não havia um polo hegemônico no mundo ao qual se os oficiais recorressem por unanimidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós batemos palmo para a FEB ir à Itália e tudo, mas deixamos de observar que as Forças Armadas, a partir daquilo, estavam sob o crivo norte-americano, bebendo no Pires de Washington. E aí, pronto, houve um debate com os sobreviventes, com o pessoal que tinha se formado antes da guerra. E teve
o Horta Barbosa, o Felicíssimo Cardoso, o Estilac Leal, etc., né? Álvaro Alberto. Agora, essa turma que chega agora são indigentes intelectuais, porque não enfrentaram o debate, sabe? Não havia discordância, eles enfrentaram a repressão. Aí saíram cavalgaduras como essa do presidente da República. A indigência intelectual desse pessoal é muito grande. Né? Homens como grandes intelectuais, eu boto intelectual reacionário, como o Olperi, né? Ou do outro lado, o Nelson Werneck Sodré, ou mesmo o próprio Juarez Távora, eram homens de porte intelectual. É o Castelo Branco. Castelo Branco. Agora, nada se compara ao que nós temos hoje, cá para nós. Nada se compara. Onde o grande líder, o ícone das Forças Armadas, é um homem, o Vilas Boas, é um homem que passa não sei quanto tempo na China a serviço e chega trazendo como grande observação as qualidades das churrascarias chinesas, das churrascarias brasileiras em Pequim. Cá para nós. Ô, Manel, só uma parte, Manel. O mundo inteiro está discutindo as consequências militares das inovações nos combates da Ucrânia, na guerra da Ucrânia. O papel dos mísseis, o papel dos drones. E aqui no Brasil, nós estamos discutindo acampamento em frente aos quartéis. E a única empresa que fabrica míssil, você conhece, a Avibras, está morrendo à míngua. Quer dizer, então, tecnologia sensível, o projeto submarino de propulsão nuclear, o projeto aeroespacial, o projeto da guerra cibernética, deixando de lado. Então, o Brasil não tem defesa nacional. Não tem defesa nacional, e eu acho que essa discussão é que pode... Ei, Manuel, desculpa, uma parte é só para você falar do seu trilema, que eu cito ele o tempo inteiro, o seu trilema dos militares das Forças Armadas Brasileiras. Pois é, o trilema que consiste nessa turbulência de personalidade, né? De distúrbio de personalidade, uma turbulência de personalidade. O militar não sabe se é policial, militar ou político. É isso. A falta de definição, né, do que ele pretende ser na vida. O problema é quando eles querem ser as três coisas, Manel, aí complica. Exatamente, a turbulência, a loucura. E ainda se metem mais a ser engenheiros de empresa de engenharia construtora, a fazer assistência social, a fazer perfuração de poço, a controlar o ar. Gente, realmente não pode sair defesa que preste esse negócio. Daí que eu acho o seguinte, viu, Mauro? Tentando finalizar um pouco esse sobrevoo nas questões, eu acho que competiria ao chefe de Estado definir um ponto. O Brasil precisa de uma nova defesa e marcar dados e prazos, marcar data para que isso seja apresentado. Uhum. Rapidamente, as atenções se desviariam para questões relevantes. Interessante. Mas, para Lula fazer isso, ele tem que ser chefe de Estado no sentido pleno. E o sentido pleno é o comando da força. O Manuel traz uma questão, mas eu vou trazer uma questão de alguém que está nos assistindo aqui e trouxe também um especialista na questão militar. Mas antes, só observando, de fato, Forças Armadas que tem na sua liderança as cavalgaduras como General Heleno, Vilas Boas, Braga Neto, Bolsonaro... Ramos. É pilhéria, né? Pilhéria. Realmente... Eduardo, vou começar com você. Quem manda uma pergunta aqui, eu gostaria demais que ele tivesse com a gente. Infelizmente, ele não pôde estar, gostaria muito,
que é o jornalista Jefferson Miola, também um estudioso da questão militar. Ele coloca uma pergunta, começo contigo, Eduardo, e depois quero rodar com vocês todos. Como vocês avaliam que as cúpulas militares reagiriam às substituições do ministro e dos comandantes militares, neste que é o momento de maior autoridade política e institucional do Lula? E mesmo que reajam, teriam possibilidade de sucesso diante da enorme coesão política e institucional sedimentada a partir do 8 de janeiro? Ou seja, a pergunta do Miola é bem clara. Lula teria a condição política de fazer a substituição do ministro e dos comandantes e sobreviver politicamente, sobrepujá-los? Qual a tua avaliação, Eduardo? E depois quero ouvir Genuíno e Manuel. Vamos lá, essa é aquela pergunta não é mais nem de 1 milhão, não, é de 1 bilhão, no caso brasileiro atual. Vamos lá, eu acho que politicamente o Lula sobrevive, sem dúvida, pelo contrário, né? Esse é o momento que politicamente... Agora, você pode gerar nesse momento algum tipo de crise entre poderes. É evidente que pode... Em que sentido eu estou falando? Um primeiro comandante... Ou seja, ele terá que escolher, na hora que trouxer o comando, algum comandante pode não querer... vamos dizer assim, não ser mandado pelo Lula. Ele troca o comandante, e eu não duvido, e aí talvez o Genuíno Manuel consiga falar isso melhor do que eu, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter um comandante que vai aceitar o comando do Lula, das forças, ou das várias forças, tá? É evidente por quê? Porque aí tem uma dimensão doutrinária, mas tem uma dimensão também pessoal de chegar no topo da hierarquia, tem também de determinados valores. Então, assim, você pode ter nesse momento inicial funcionando como um comandante em chefe das Forças Armadas, determinadas reações sim terão, não tenho dúvida nenhuma. Mas nesse momento, dada a força política do Lula, dadas as forças institucionais, dado o que já sinalizou os Estados Unidos nesse momento, e o próprio governo Biden, que nesse momento não quer história de golpe, quer ser que as forças internas da mega burguesia, da grande imprensa, que também é contra qualquer tipo de movimento atual. Dada a desmoralização com parte do povo, do que foi o Exército, que é dos Forças Armadas, que foi o quê? Não coibir vandalismo, deixar o pessoal entrar. Isso realmente é uma das coisas que mais pega na população brasileira. É bom lembrar, pessoal, como é que a PM chega nas favelas, nas comunidades, atirando quando tem confusão. Aí tem uma confusão de um pessoal que é mais de classe média e o Exército não faz nada, ele perde legitimidade. Então, assim, politicamente, como já foi dito pelo Genuíno Manuel, esse é o momento de mais força do Lula, evidentemente. Agora, não tenho dúvida nenhuma que terá algum tipo de reação, uma pinimba, um movimento, mas não acho que isso desencadeará, né, uma resistência maior, porque eles estão mais isolados. Acho que esse que é o ponto que eu queria chamar a atenção, mas acho que essa resposta do Genuíno e Manuel podem dar muito melhor do que ele. Quero ouvir. Olha, viu, Eduardo, eu acho o seguinte, o Lula está com um grau de aprovação enorme. 64% pela pesquisa hoje, mais do que a votação que ele teve. E mais de 90% é contra e reprova os atos de vandalismo golpista. Terceiro, há um mal-estar nas Forças Armadas em relação a ter participado da política, numa pesquisa de 15 dias atrás. 47% contra e apenas 37% a favor. E há um mal-estar no interior das Forças Armadas. O que aconteceu no dia 8 mexeu nas entranhas das Forças Armadas. Essas entranhas não estão tranquilas. Por que você começa a ver oficial, almirante, saindo de grupo de WhatsApp, etc. Então, há um mal-estar. A instituição foi meio avacalhada, a instituição foi colocada de perna para o ar. Nesse momento, se você estabelece a hierarquia de comando com justificativa, com princípios corretos, você vai restabelecer relações internas, primeiro com base na hierarquia e na disciplina. Para isso, você tem a autoridade de indicar o oficial que abra mão dessa história de poder moderador. Segundo, você tem que abrir imediatamente um processo para discutir uma política nacional de defesa para as Forças Armadas. Quer dizer, aí você vai fazendo o processo caminhar.
O que não pode é deixar as coisas paradas, passa-se a mão na cabeça, vamos esquecer. Isso aí é o pior dos mundos. Portanto, eu acho que mesmo que tenha gritaria, mesmo que tenha mal-estar, o Lula tem força, tem condições. Por exemplo, eu acho que nunca foram tão favoráveis as condições políticas para a gente mudar o artigo 142, particularmente aquela parte final da lei da ordem. Tem que mudar mais, mas particularmente aquela parte. A questão de extinguir lei e ordem, a questão de desmilitarizar. Portanto, existem condições políticas. Agora, como nós exercemos um governo de conflito, um governo de disputa, um governo de tensionamento, não é um governo de paz e amor, não é um governo de conciliação nacional, nós temos que gerenciar essas mudanças seletivas. Seletiva de acordo com a correlação de força. Ficar parado é que eu acho que é o pior caminho. Portanto, Miola, eu tenho acompanhado seus artigos sobre essa questão os seus artigos, eu concordo. Eu acho que poderá haver gritaria, mas as condições políticas para exercer a soberania do poder civil são favoráveis. E eu temo que, por algum tempo depois, a gente não tenha as mesmas condições que estamos tendo agora. Perfeito. Manuel, antes de você falar, só uma observação assim. O que me parece grave nessa ação do Jacques Wagner na semana passada com os outros ministros da Defesa é porque ela mostra medo. Paura, como dizem os italianos. Porque o que o Jacques Wagner está dizendo é o seguinte, fiquem tranquilos que a gente não vai mexer com vocês. Me parece que esse é o sinal oposto a esse, né? Fiquem tranquilos, a gente morre de medo, a gente, olha, vamos combinar que a gente vai indo desse jeito, sem cutucar, sem mexer, e a gente não vai mexer com vocês, viu? Fiquem tranquilos. Eu acho que nesse momento em que o Eduardo e o José Genuíno, a partir da provocação do Miola, dizem precisa de um ato de coragem, o sinal que sai do governo civil é medo. Olha, eu acho que as Forças Armadas começariam a respeitar Lula, e Lula começaria a ser líder. Sabe, se ele tomasse uma voz de comando, sabe? Esse pessoal, Jacques Wagner, Jungmann, Aldo Rebelo, o outro lá, Múcio, esse pessoal não é respeitado. Não é respeitado. Militar respeita. Quem conversa de forma franca. Genuíno era respeitado. Não tinha lero-lero. Eu vou contar aqui uma pequena cena aqui para vocês. Conta. Lá como ocorreu comigo, na escola de guerra naval. Eu falando lá, de repente um almirante se levanta e diz: professor, eu quero saber por que o senhor conhece tanto a nossa história assim, nunca tinha ouvido, para mim é uma surpresa. Aí eu respondi: almirante, eu participava de forças políticas na minha juventude que queriam destruir vocês, por isso eu estudei a fundo. Como se deve estudar quem a gente quer destruir. Hoje eu não quero mais destruir, continuo estudando, porque quero que a gente construa junto a democracia brasileira. O senhor está satisfeito com a minha resposta? Absolutamente, professor. Bateu os calcanhares e sentou-se na cadeira. Militar não respeita quem vem com lero-lero, gente. Rolando lero não dá. Sabe? O Lula tinha subido não sei quantos graus, viu, Jefferson? Está nos acompanhando aí, sempre com muita inteligência. Jefferson, militar não respeita lero-lero. Ele dá a aparência que respeita, mas não respeita lero-lero. Militar conversa direto. É mais ou menos. O Manuel Domingos, Mauro, é o seguinte: quando estava o auge da Comissão da Verdade, eu não vou citar o nome porque ele está vivo, eu cheguei a sondar um oficial sobre o pedido de reparação perante a família e a sociedade diante dos crimes da ditadura. Aí ele pensou assim e disse: militares têm 3 tipos de atitude. A gente aplaude,
A gente engole ou a gente vira a mesa. Eu digo, e essa aí, está em que grau? Aí ele riu. Claro. Quer dizer, você tem que chegar e propor. É assim que eu quero. Na sexta-feira. Militar gosta de ser comandado, Mauro. É isso aí. Você sabe que tem uma frase famosa do Mao Tse Tung, que é a política comanda a ponta do fuzil. Pois é. Não é que ele goste genuíno, é que ele compreende que tem que ser assim. É porque, veja, quem está com arma na mão, homens armados, se não comandados, eles piram, eles ensandecem. É inimaginável deixar comando de homens armados entregue às corporações. Ou seja, não dá. O comando tem que ser do poder político. E essa questão tão elementar nunca foi admitida pelas chefias de Estado do Brasil. Por que nunca foi admitida? Sabe por quê? Porque a chefia de Estado patrocinou o domínio sobre uma sociedade escravista, de forte legado escravista, concentradora, patriarcal, e então tem esse serviço prestado pelos instrumentos de força do Estado brasileiro. Aí eu já não falo mais em Forças Armadas, é o conjunto do aparato estatal brasileiro, né, que cumpre essa missão. A gente, às vezes, bate demais nos militares, mas esquece os juízes, procurador, policial, os parlamentares, claro, os parlamentares, e por aí vai, né? É isso. Eu sempre digo, o pessoal, né? da grana, e sobretudo o pessoal da grana, tem que lembrar super grana. Aliás, Mauro e Eduardo, veja bem, eu acho que uma medida importante que está tramitando no Congresso, está parada, é a quarentena. A quarentena para militar, mas eu acrescentaria para juiz, para procurador e para delegado e para PM. Isto é, se vai mudar a carreira para nomeação ou para eleição, tem que ter um período de quarentena. Porque esse fenômeno da militarização da eleição, da política e do parlamento foi produto da criminalização da política que veio com a Lava Jato, que veio com a mídia monopolista e produziu essa anomalia. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Porque essa mega burguesia, Eduardo, que vem com tudo e quer tutelar, porque é uma tutela diferente, é uma tutela sofisticada, ela vai, na hora H, ela apela, porque foi ela que deu o golpe. Só que quem faturou foi o inominável. Né? Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada. E eu acho que esse debate está sinalizando isso, Mauro. É uma encruzilhada. O Brasil que nós queremos, um Brasil feminista, um Brasil das populações originárias, um Brasil antirracista, um Brasil da comunidade LGBTQIA+, um Brasil do emprego, da saúde, da educação, da soberania, um Brasil de liberdades, é o novo. Nós temos que sonhar com isso. E o Lula tem a grande missão, como teve Getúlio, de ser o protagonista desse caminho novo, para que o Brasil volte a sorrir, volte a se abraçar, para que o Brasil real seja aquele que subiu na rampa do Planalto no dia 1º. Esse é o meu sonho, esse é o meu entusiasmo, essa é a minha esperança, é a minha razão de viver. Pô. Não dá para o Brasil ser a da tristeza, da morte, daqueles caras quebrando quadro. Não dá, meu. Eu mesmo fiquei chateado. Vocês viram que como o plenário da Câmara foi destruído, os grandes debates de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Jabas Passarinho, sendo destruído por uma equipe de vândalos. A liderança do PT foi destruída. Não sei se vocês viram hoje na imprensa. Sim. Quer dizer, esse vandalismo, nós temos que destruí-los, derrotá-los. Não, olha, com vândalos e protofascistas não tem acordo, porque o fascismo se alimenta do apaziguamento e da crise social. São as duas vertentes que produzem o fascismo. Olha, francamente, militar que agasalha, que acoita, que estimula, quem vai mexer com esses símbolos, sabe? Isso
deve perder a farda, não deve perder o pôster, não, sabe? Isso é crime. Nem liturgia esses caras têm mais. Aquilo que crime. O Sarney gostava tanto de ter liturgia. Não dá para convidar para jantar, para almoçar, para tomar sanduíche, tomar cafezinho. Eu vou apresentar para crime, sabe? Isso aí. Vou apresentar para vocês uma última questão que sai da questão militar e depois fazemos uma rodada final com os pensamentos, o fechamento de cada um de vocês. O Ricardo Pereira, bom dia, Mauro, Eduardo, Genuíno e Manuel. Esse assunto tão premente e atual está sendo tratado com a seriedade que merece. Meus parabéns ao Fórum. Obrigado, Ricardo. Só para dizer o seguinte, sexta-feira vem aqui alguém que completa esse cenário de debate. Um amigo e um homem que o Brasil também prestou bom serviço e presta bom serviço ao Brasil, Pedro Dalari, que foi o coordenador da Comissão da Verdade, né, uma questão crucial aí, vem sexta-feira para dialogar com a gente. A última questão começa contigo, Eduardo, Genuíno e Manuel, e depois a gente faz uma rodada final, saindo um pouco da questão militar, mas com evidente incidência. Há um debate hoje, tanto no Judiciário, quanto no governo Lula, quanto no Congresso, em relação ao que fazer com o Bolsonaro. Os elementos para a decretação de uma prisão de Bolsonaro estão dados. Mas há uma ideia de que prender Bolsonaro agora seria um elemento negativo para o ambiente político. Quer dizer, colocar Bolsonaro preso e aí você ter do lado de fora da prisão 2, 3, 4 mil pessoas, os acampamentos que nós vimos dos quartéis se transferirem para a porta da prisão onde Bolsonaro está preso, seria um elemento de grande instabilidade. Então, há uma ideia de que não se decreta a prisão de Bolsonaro e que o foco da ação contra ele agora seria obter a decretação da sua inelegibilidade. Como é que você vê esse... E, por outro lado, tem gente que está defendendo, não, de jeito nenhum, tem que prender o quanto antes, Bolsonaro já há elementos suficientes para isso. Como é que vocês enxergam essa questão? Porque, claro, tem incidência na questão militar, evidente. Não, e a despeito de estar fora, está dentro, Mauro, porque, na verdade, como o bolsonarismo, no sentido do marxismo cultural, da extrema-direita norte-americana, como doutrina, está nas Forças Armadas, mas está fora da sociedade. O bolsonarismo, o cerne já existia um bolsonarismo antes do Bolsonaro ganhar a força que ele tinha, antes dele sair do Rio e chegar à dimensão que ele ganhou, no caso brasileiro. Porque eu estou querendo chamar a atenção aqui. Porque o Bolsonaro, ele não é apenas um fenômeno de enganação. Ele representa, assim, parte de interesses da sociedade brasileira. Você pode dizer, olha, marcado por uma doutrina da extrema-direita, você pode dizer, marcado, inclusive, o bolsonarismo é muito forte pela ideia do ódio, pelo rancor dos ressentimentos. Por que o Bolsonaro é tão forte no Rio? As pessoas estão se perguntando. E acham que apenas a milícia é um erro. Aqui a gente tem que olhar isso, como o Genuíno até já comentou, como um elemento econômico. O Rio, até 2014, né, era um auge econômico. Obras de Olimpíada, Copa, Petrobras bombando, investimento. Então, você tinha gente nos estaleiros. Imagine alguém que ganhava 15, 16 mil no estaleiro e vai trabalhar no Uber 15, 14 horas, trabalhando o dobro de jornada de trabalho. Isso, o rancor por ter perdido. Esse rancor é um elemento fundamental que alimenta, né, alguém que se vende como antissistêmico, alguém que se vende... Ou seja, tem uma dimensão que eu acho importante de compreensão, que o Bolsonaro não é uma figura, um raio que caiu num determinado dia de sol. O Bolsonaro e o fenômeno do bolsonarismo, ele tem todo um debate quantos são bolsonaristas raiz, mas a minha leitura é que é no mínimo 20% da sociedade brasileira. Então, como lidar politicamente com esse fenômeno? A desbolsonarização não é apenas tirar as pessoas, os bolsonaristas raízes de dentro do Estado brasileiro. Se você não entregar uma política de emprego e renda que mude o horizonte das pessoas, que lhe dê algum sentido de futuro, a figura do Bolsonaro pode não estar aí, mas o bolsonarismo, a extrema-direita permanece. Observe que esse fenômeno
mundial. Não é por acaso. Tem as particularidades no Brasil. Então, o debate aí, eu estou indo menos no que eu desejo pessoalmente, tá? Do que eu desejo, mas muito mais na dimensão política. Acho, na minha leitura, que se nesse momento, ainda num movimento de desbolsonarização, que ainda você não tem uma mudança na trajetória, o Bolsonaro preso, ele se torna o argumento de injustiçado, e aí não vai ser 3 mil não, Mauro, na frente onde ele estiver preso, vai ser bem mais gente. Vai ser bem mais gente. E aí você vai dizer que não pode fazer as pessoas não podem ficar onde o Bolsonaro está preso? Aí vão dizer assim, mas o pessoal ficou quando o Lula estava preso. Observe que tem dimensões aqui, tem nuances para entender esse momento histórico que são complexos. Eu acho que, nesse momento, uma trajetória muito mais de tornar inelegítimo, nesse momento, seria uma trajetória mais correta. Agora, ao longo do tempo, da investigação, do processo, o quanto isso vai gerar, isso é outra coisa, entendeu, mano? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o tamanho da encrenca que a gente tem. Acha que apenas se resolve tudo tirando a figura do Bolsonaro. A minha leitura sobre isso é muito mais complexa. Como o Janino falou, nossa encruzilhada histórica. Uma parte da cidade brasileira sim, acredita, e não é apenas por causa da fake news, não. Tem um quê conservador, tem um quê reacionário e tem um quê da eliminação do outro. Se a gente não minimizar isso, não é que acaba não, mano. Nenhuma sociedade acabou com isso até então. Se a gente não minimizar isso com emprego, renda, dar um horizonte de vida para o futuro, os grandes desafios que estão postos da sociedade brasileira, né, não se resolve apenas tirando uma figura da cena. É claro que é um líder desse movimento, mas eu acho que fazendo um movimento mais direto, eu acho que reforça, inclusive, o poder temporário. A minha hipótese sobre isso, para passar, é que o Bolsonaro, ele não quer mesmo, às vezes ele é meio frouxo mesmo. Ele ter ido para os Estados Unidos, para ele, foi muito estratégico. Se ele tivesse ficado aqui, e se ele tivesse entregado a faixa e fosse para frente do QG, ele ia causar uma confusão muito maior, mas ele, nesse sentido, ele não segura a onda, não. Então, fazendo algumas provocações aqui, passando para os colegas, e está comentando que a gente está debatendo com o Genuíno e com o Mauro. Eu concordo com o Eduardo e queria acrescentar: tem questões políticas que você enfrenta pela política, não é com o Código Penal nem com a chave de penitenciária. O punitivismo não é às vezes é a solução mais rápida e fácil, mas às vezes é um tiro no pé. Nós temos que enfrentar o bolsonarismo na política. Segundo, tendo propostas alternativas para disputar a base social dele. Terceiro, ter o devido processo legal. Por exemplo, eu sou contra a tese do domínio do fato para condená-lo. O domínio do fato é uma tese do direito penal americano, do direito penal do inimigo, que foi, inclusive, usado contra nós pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão. Eu não posso usar contra o inimigo o que eu sou contra usar contra mim. Então, eu acho que nós temos que ter o devido processo legal, direito de defesa, contraditório, ter as coisas bem fundamentadas e não cair nessa histeria punitivista de achar que resolve. Ao lado do enfrentamento político, nos termos que o Eduardo coloca, ao lado das políticas alternativas para disputar essa base social dos excluídos, dos pobres, dos explorados que estão enganados por ele, no enfrentamento político dessa mega burguesia que lucrou rios de dinheiro com o Bolsonaro, aí nós vamos ter que fazer um enfrentamento político. É a disputa política que está em jogo. E essa disputa política não pode haver conivência. Aí me lembra, Eduardo, a história da Itália. Quando os socialistas fizeram o apaziguamento com Mussolini, na preparação da marcha sobre Roma, com a ilusão, levou o Mussolini a primeiro-ministro. Nem é o apaziguamento, nem é o punitivismo sem critérios, sem regras claras. E, por último, eu acho que nós temos que enfrentar o bolsonarismo como um fenômeno político, como uma estratégia política, que é um dado novo que nós temos que disputar nas ruas, nos atos de governo, no debate político, para desbolsonarizar as instituições que foram contaminadas por esse discurso que muito bem foi colocado pelo Eduardo. Então,
Eu acho que é necessário a gente ir para ofensiva política e não para o comodismo de transferir para um poder imaginário, que é a toga. Olha, pessoal, a democracia é a soberania popular, não é a toga, nem é a farda, nem é a caneta que resolve. É a soberania popular, é a organização popular, é o povo consciente, é a disputa política. E eu acho que a esquerda tem um grande desafio. Eu defendo uma reformulação geral no PT, eu acho que nós temos um governo amplo, por isso que tem que ter um polo de esquerda disputando esse governo, assim como a direita disputa, nós também temos que disputar. Esse é o caminho que vai derrotar esse fenômeno da extrema-direita. Porque se a gente só combate a extrema-direita e deixa a velha direita e faz aliança com a velha direita de maneira ingênua, também é um atalho que não dá muito resultado. Portanto, eu acho que é uma situação complexa, num mundo complexo, que vai exigir de nós, da esquerda, particularmente do PT, muita lucidez e saber qual é o nosso lado. Nós temos que ter lado, nós podemos negociar, nós não queremos guerra, nós não queremos eliminar ninguém, mas nós temos um lado para negociar. A pior coisa da política, Eduardo e Manuel, é quando os lados não ficam claros. Até para negociar, você tem que ter lado, né? É isso aí. Manuel, você segue o voto do relator e do revisor ou não? Não, eu sigo as ponderações relativas à preponderância da política. A política deve ser resolvida no campo político e não no judicial. A questão que eu levanto são duas. As questões que eu levanto. A primeira é o seguinte: dá para evitar o enquadramento judicial? Talvez não dê, Genuíno. Esse é o problema. O rol de crimes é muito grande, talvez não dê para... Que se enquadre, então que ele seja enquadrado. Então, pois é, que seja enquadrado. O segundo é o seguinte: cadeia, já dizia meu avô, cadeia foi feita, foi para homem. E eu não acredito que ele sustente cadeia. Sabe? Eu já passei por cadeia, o Genuíno já passou, Lula passou. Essa figura diante da cadeia mesmo, eu acho que ela não se sustenta, não. Sabe? É uma observação de passagem. No mais, a questão essencial é exercer, de fato, o comando das estruturas de força do Estado. Perfeito. Eu queria, então, fazer uma rodada de encerramento a partir de uma questão que o Genuíno colocou. E aí começo contigo, Eduardo, depois Manuel, e encerramos com o Genuíno, que é: o Brasil está na questão militar e, portanto, na sua democracia, diante de uma encruzilhada. Acho que essa é a questão, talvez que seja o nosso final. O tamanho dessa encruzilhada para a democracia a partir desse nó que é a questão militar. Eduardo, queria te agradecer desde já e aí abro para todas as considerações finais que você achar relevantes nesse momento. Tá, eu acho que a gente do Brasil está numa encruzilhada em múltiplas dimensões. É uma encruzilhada, inclusive, que não é binária, não. Tem múltiplas dimensões em várias áreas. Porque, na verdade, é mais do que apenas a questão militar ou apenas a questão de desigualdade. Eu acho que o Brasil, nesse momento histórico, está finalmente buscando encontrar-se enquanto nação. Acho que a gente teve em vários momentos históricos uma tentativa de se encontrar enquanto nação. Nos anos 30 a gente viveu essa dimensão, e eu sei que aqui eu estou sendo muito provocativo mesmo, mas pelo menos na minha leitura, e por que eu estou chamando de se encontrar enquanto nação? Mesmo o getulismo foi uma visão de encontro de nação de cima para baixo, imposta. Ou seja, mesmo o desenvolvimentismo brasileiro, autoritário, ele não incorporou plenamente em 64, logo depois do golpe militar empresarial, né? A primeira medida que foi feita foi mudar o regime do salário mínimo para que não seguisse a inflação, ou seja, rebaixar o salário dos trabalhadores. Essa identificação com o nacional, com o popular, sempre foi descartado pelas elites, pelas classes médias, né? Ou seja, os setores dominantes brasileiros sempre se consideraram exilados em terras estrangeiras. Ou seja, a gente está, e é por isso que eu digo, é mais do que apenas reconstruir, é refundar.
E eu não estou dizendo refundar no sentido de jogar fora tudo que foi, não. É entender os nossos avanços e também a nossa profunda sociedade desigual, escravocrata, né, patriarcal, em que gerou, nesse momento histórico, uma percepção muito clara de que Brasil é esse, porque sempre foi jogado para o futuro. O Brasil é o país do futuro, o futuro chegou e mostrou o seguinte: se a gente não resolver no presente os nossos problemas estruturais, não tem futuro. E as instituições vão desmanchando e vai sobrepondo o poder do mais forte. Então, a questão militar, dentro desse contexto, é um elemento fundamental, reforçando um pouco do que eu já falei anteriormente. E que se é um elemento importante, por quê? E aí eu sempre cito o Manuel nessa questão do trilema, tem que botar o militar em que ele é treinado e preparado para a defesa. Uma defesa que incorpore autonomia nacional, que incorpore a nação, que incorpore a defesa do nacional. É por isso a nossa extrema dificuldade está na questão militar, porque tem a ver com a nossa dificuldade de construir um projeto de nação. Da gente se entender enquanto nação numa dimensão em que você tem setores dominantes e elites que não se enxergam como parte integrante dessa nação. Eles sempre pensam para fora. Isso ganha uma força ainda maior, mais recentemente, com a globalização, com a liberalização, com os movimentos para fora dessas classes médias altas, dessas elites, na criação dos seus filhos. Mas isso já acontecia na República Velha, quando os donos do café mandavam seus filhos para estudar na França e voltavam, né, para fazer uma gestão escravocrata. Então, é nesse sentido que esse desafio da questão militar é dessa encruzilhada maior, e aí eu vou reforçar o que foi dito, que é preciso comando para iniciar uma trajetória. E eu vou terminar, eu sempre estava falando da necessidade de 3 palavras para o que o Lula e para o que a gente tem que fazer daqui para frente, mas eu incorporei mais uma, Mauro, e muito fruto do que eu tenho lido, do que eu tenho conversado com o Genuíno e sobretudo com o Manuel Domingos. O Lula, a gente vai precisar muita ousadia, coragem, política, eram as 3 palavras que eu sempre usava. Mas eu esqueci de um, porque tem que botar a questão militar, e comando. Ou seja, esses 4 elementos são fundamentais para a travessia que a gente vai ter que fazer, ou seja, o Brasil está na rua, no meio do redemoinho, nós precisamos criar uma nova travessia, né, de reconstrução, de refundação da nação. E a questão militar é um elemento fundamental, porque se ela fica apaziguada, se ela fica anestesiada, ela volta depois como um apoio das forças sociais que impedem essa transformação. Por quê? Porque querem manter seu privilégio e seus lucros a qualquer custo do conjunto da sociedade brasileira. É isso, Mauro. Desde já te agradecendo, professor Manuel Domingos Neto, também, grande, super debate aqui. Te entrego para suas considerações finais. Olha, foi uma grande alegria encontrar todos vocês e contribuir para essa questão. Agora, é preciso que todos nós entendamos que nós estamos ainda pegando as questões de forma muito ainda pequenas, parciais, iniciais. O aprofundamento, a clareza sobre isso virá com o tempo, né? E com a análise do processo objetivo. Portanto, não creio que haja luz repentina, em curto prazo, sobre isso. Eu quero crer que o nosso presidente precise ter esses atributos, precisa botar na sua frente esses atributos aí mencionados pelo Dudu, e eu acredito que ele fará isso, sinceramente. Eu prefiro apostar que isso ocorra. Um abraço. Muito obrigado. Genuíno, encerra para nós, por favor. O Brasil carece de um projeto de futuro. E a travessia que o Eduardo coloca é exatamente a grande responsabilidade histórica do maior líder que foi construído nos últimos anos, que é o Lula. O Lula é maior do que o próprio Lula. Nesse sentido, há um desejo, há uma esperança que quer ter lugar. Essa encruzilhada vai exigir essas 4 coisas que o Eduardo colocou, mas vai exigir uma unidade das forças à esquerda, vai exigir palácio e ruas, e vai exigir a gente abrir um debate político
no Brasil sobre os caminhos para que esse momento em que há o predomínio da política, e a eleição do Lula e o governo Lula é a política instalada em Brasília, é a política assumindo o comando, aquilo que o doutor Ulisses dizia, é a política, menino, é a política, o Supremo não tem rampa é aqui no Congresso, o povo entra e sai, vamos fazer com que a política governe. Agora, a política é de projetos, é de contradições, é de conflitos, é de luta de classes. E nós não podemos achar que a política é a paz dos cemitérios, todo mundo concorda com todo mundo, não. Vamos ter o debate, vamos ter a discussão, vamos negociar, vamos debater com a direita que tem ideias, e não com a direita que quer matar a democracia. Com quem quer matar a democracia e os valores democráticos, não tem apaziguamento nem negociação. Uhum. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um grande momento. Eu, sinceramente, acho que esse grande momento nos estimula a um otimismo militante. Eu não podia terminar, Manuel, sem citar aquilo que é comum na esquerda. Os dilemas da Itália foram enfrentados numa época meio parecida conosco, com aquela frase do Gramsci. É o otimismo da vontade e o realismo da análise. O realismo da análise é dura, como nós mostramos aqui. Mas nós somos protagonistas do futuro. Quem viveu o que nós vivemos, Manuel Domingo, Mauro, Eduardo, não tem o direito de ser pessimista. Eu sou otimista militante com esse futuro. Agora, tem que pressionar, não pode ter ilusão, não pode bater a mão nas costas, tem que mandar recado para o Lula, para quem está no governo. É isso que nós vamos construir. Eu acho que tem muita coisa nova brotando nesse país. E a minha imagem otimista é aquela cena do dia 1º de janeiro. Não é a cena do dia 8, é a cena do dia 1º de janeiro. Ali foi um trem de esperança que não pode ser abarroado, né, Eduardo? Na hora que enfrentar a mega burguesia, o capital financeiro, o sistema tributário e o imperialismo americano. Aquela cena do vermelho, alegre, naquele palácio, que eu, quando estava preso em Brasília, marcava ponto no ano 2000, na rampa do Palácio do Planalto, imaginando que um dia a gente ia fazer uma revolução. Hoje a revolução é diferente, é ganhar corações e mentes, é romper as encruzilhadas, é criar amplos movimentos progressistas, partidários e não partidários. Eu estou nessa linha da militância otimista, e eu fico entusiasmado de ter participado desse convênio, desse colóquio, com o Manuel Domingos, com o Eduardo Costa Pinto e com esse jornalista que faz parte da minha história, o Mauro Lopes. Meu professor, José Genuíno. A Sandra Gomes diz assim, aprendi muito nessa live. Acho que todo mundo aprendeu. Fico bem feliz de ter podido reunir vocês. Realmente foi um grande encontro de reflexão. Vamos repetir daqui a alguns meses. Os temas aqui que nós vamos precisar repassar periodicamente. Genuíno, Manuel, Eduardo, obrigado demais pela presença de vocês. Boa terça-feira, boa caminhada. Tchau. Obrigado.